vamos adentrar aí um pouco as emoções, né? De uma forma geral, amar é um modo de valorar, tornar aquilo importante? Para algumas pessoas, sim. Algumas pessoas, elas valoram por afetividade. Os valores têm uma associação sentimental. Então, elas valorizam aquilo que elas amam, elas valorizam, às vezes, as coisas que lhes tocam afetivamente, como, por exemplo, o pingente que a avó deu para a menina e que, como ela amava muito a avó, ela passa a valorizar muito o pingente porque foi dado por alguém que ela ama, por exemplo. Então, é muito importante a gente ter um respeito por essas questões. Porque, às vezes, coisas que para nós parecem insignificantes, para outros carregam uma carga emotiva e, consequentemente, carregam também uma carga axiológica. São coisas muito importantes. É assim que muitas pessoas, elas tornam aqueles que elas amam as coisas mais importantes do mundo e tornam as coisas daqueles que elas amam mais importantes do que as próprias coisas. Então, algumas pessoas, sim, elas amarem é um modo delas valorizarem. Valorizarem. Exatamente. Mas nem sempre essas duas coisas andam juntas. Amar e valorar. Nem sempre, nem sempre. Existe aqui, por exemplo, uma relação com a categoria tempo. Algumas pessoas, elas apenas conseguem valorizar afetivamente certas coisas por determinado tempo. Então, é como se tivesse prazo de validade. Então, quando elas passam a valorar algo por uma carga afetiva, é como se elas conseguissem valorizar isto por determinado tempo. 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, até que expira o prazo de validade, por assim se dizer, e a gente está usando aqui um vice-conceito, uma figura de linguagem, não é? E então elas deixam de valorizar aquilo que elas amam. Os valores, assim como as emoções, para algumas pessoas possuem prazo de validade. E para outras pessoas, o dado axiológico ele não está relacionado ao tópico 4 emoções. Então, para algumas pessoas, amar não significa valorar. Não existe equivalência aqui. Então, poderia falar mais sobre a equivalência entre amar e valorar? Sim. Esse processo de equivalência. Para algumas pessoas dizer eu te amo não significa dizer que você é a coisa mais importante. E para algumas pessoas, amar significa justamente não valorar. Algumas pessoas não dão valor para aquilo que elas amam. Porque para algumas pessoas o amar é um processo de anulação de dados axiológicos. Amar é um modo de destituir os valores que estão presentes na relação. Então, às vezes, um sujeito é importante para outro por uma série de fatores. E quando ele passa a ter ali no meio dados de amor, o que acontece? Dados emotivos, ele deixa de valorar. Eu vou dar um exemplo. Um casal começa a namorar, começa a ter um relacionamento por questões, vamos deixar um deles de lado, mas que para o outro são questões sensoriais. Ele sente atração por ela, por exemplo. Ok? Então há uma interseção que para ele é baseado no quê? Tópico 3, sensorial. Depois, este desejo, este dado de sensorialidade, passa a ser agregado a buscas conjuntas, passa a ser agregado
sonhos, como o mundo vê eles, ao conceito de casal, por exemplo. Passa a ser agregado o tópico 2, ele não se vê mais sem ela, porque o tempo todo ela está junto. Olha, há um relacionamento aqui que possui diversos aspectos que formam a interseção. Quando ele então passa a sentir isto que se chama amor, emoção, eis que acontece algo muito curioso. Todo o valor que ele concedia a ela desaparece. E ele passa a amar ela, a sentir emoção, mas não mais a valorizar ela. É assim que alguns casais chegam ao consultório, casais que estão com 3, 4 meses de relacionamento e dizem: olha, doutor, fazem 2 semanas que ele tomou coragem de dizer que me ama. Foi a primeira vez que eu vi ele falando isso. Mas de lá para cá, alguma coisa mudou. De lá para cá, parece que eu já não sou mais tão importante como eu era. E ele começou a dizer ainda muito mais que ele me ama. Eu ouvi muito mais vezes isso. É como se eu pudesse sentir que ele me ama mesmo. Mas tem algo estranho, porque ele me ama, mas ele não dá valor para as nossas questões. Olha que curioso. A alma humana, ela não segue uma linha reta, ela não segue uma programação, as coisas não são lógicas, elas não são racionais, elas não seguem um padrão hollywoodiano que se tem hoje numa televisão, em filmes, etc., no qual tudo caminha junto. Na vida as coisas são muito mais complexas. E algumas pessoas, sim, elas vão deixar de dar valor para aquilo que elas amam.